A taxa Selic subiu novamente e agora está em 13,25% ao ano. O que isso significa para o Brasil, para a economia e principalmente para o seu bolso? Hoje vamos analisar as razões por trás dessa alta, como ela afeta o país e também compartilhar estratégias práticas para você se proteger e até se beneficiar dessa situação. Fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar como transformar um cenário de crise em oportunidade. Então, aqui no site do Banco Central, nós podemos ver a trajetória da taxa Selic. Veja que em 2016 ela estava num patamar de 14,25%, um patamar bem alto, e ela começou aí um movimento de queda muito grande, chegou num patamar de 6,5%, deu uma estabilizada. Em meados de 2019 para 2020, ela começou mais um movimento de queda muito expressiva até chegar em 2%. Muitos economistas dizem que foi muito para baixo, foi uma taxa que não deveria ter chegado nesse patamar de 2%. Depois começou-se um movimento de alta bem intenso também, até chegar na taxa de 13,75%, onde ela se estabilizou um pouco. Todos pensavam que o movimento de baixa iria continuar até que a economia deu essa virada, a inflação não conseguiu ser controlada e ela começou novamente um movimento de alta que hoje se encontra a 13,25% ao ano. Se a gente for falar em projeções, ou seja, quanto vai estar a taxa Selic no futuro, não tem como saber, mas os economistas e principalmente os bancos, eles fazem os estudos e as projeções para tentar prever quanto será a taxa Selic num futuro breve. E o principal relatório das expectativas do mercado, que é divulgado aqui pelo Banco Central, é o relatório Focus. Nós podemos ver que está projetando uma taxa Selic de 15% ao ano, ou seja, essa alta ainda não terminou. 13,25 não chegou ainda no topo. Nós podemos esperar novas altas, porque o mercado já prevê isso. O relatório Focus já está prevendo que a Selic vai chegar ainda em 2025 em 15% ao ano. E também nós podemos ver alguns bancos que estão fazendo algumas projeções até maior do que o relatório Focus. Nesse exemplo que está aqui na Infomoney, o Itaú eleva a projeção para a Selic em 2025 a 15,75% e não prevê cortes até 2026. Então, com essas notícias, a gente pode perceber que o ritmo de alta ainda continua, não parou por aqui. Nessa outra reportagem de O Globo, o mercado já vê Selic acima de 16% no fim do ciclo de alta, após a ata do Copom. Alguns economistas já prevê uma alta até maior do que 15, maior do que 15,75. É importante analisar as tendências, as previsões, para entender que quando você faz um investimento, não adianta você considerar a Selic atual. Você precisa considerar a Selic que vai acontecer, porque o teu investimento ele vai render lá no futuro, ou seja, a taxa Selic do futuro que vai valer. Por isso é tão importante estar atento nas altas da Selic, mas também nas projeções. Então, se a gente fosse considerar que essa expectativa, essas projeções fosse concretizar de verdade, nós poderíamos constatar que a Selic ela vai fechar 2025 a 15% ao ano, 2026 ela vai começar a ter uma queda. Nesse caso, a projeção que eu estou olhando é do relatório Focus, mas tem outros economistas que não pensam desse jeito. Alguns economistas pensam que 2026 ainda não vai ter queda, mas o relatório Focus está prevendo uma queda com uma taxa de 12,25% ao ano. Para 2027, essa taxa vai cair para 10,25% ao ano e para 2028, 10% ao ano. Nós estamos num cenário de 2025, 2026, 2027, 2028 e a expectativa é que finalize 2028 e a taxa de juros não baixe de 10%. Ou seja, patamar alto, né, mas que nós já estamos acostumados aqui no Brasil. Então é importante você considerar nos seus investimentos que as taxas de juros no Brasil até 2028 vão ficar em patamares acima de 10%.
Mas o que é a Selic? Por que ela sobe e desce? A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é usada como referência para todos os outros juros cobrados, como os de empréstimos, financiamentos e investimentos. Algumas razões para o aumento recente da Selic. O Banco Central, ele utiliza a Selic como uma ferramenta para controlar a inflação no Brasil. Quando os preços dos produtos sobem muito rápido, aumentar a taxa de juros ajuda a segurar o consumo, reduzindo a pressão inflacionária. Nos últimos meses, alguns fatores como o aumento do preço dos alimentos e de combustíveis e a instabilidade global têm mantido a inflação elevada, forçando o Banco Central a continuar subindo os juros. Além disso, a política de juros dos Estados Unidos, que vem subindo, influencia diretamente os países emergentes como o Brasil, pois se a taxa de juros dos Estados Unidos está mais atraente, os investidores internacionais vão levar o dinheiro para lá, pois é uma economia mais robusta do que a do Brasil. Por isso, o Brasil precisa pagar um prêmio para esses investidores e subir a taxa para que esses investidores também invistam aqui no Brasil. Quando a taxa Selic sobe, é como se o Banco Central estivesse dizendo: pare de gastar e guarde o seu dinheiro. Isso porque, com juros altos, o dinheiro que você deixa guardado em aplicações financeiras, ele rende muito mais. Ou seja, vale mais a pena esperar, deixar o seu dinheiro crescer, em vez de sair comprando coisas ou consumindo nesse momento. Essa pausa no consumo afeta diretamente o comércio e as indústrias. Quando as pessoas compram menos, a demanda por produtos e serviços diminui. E aí entra a famosa lei da oferta e da demanda. Se há muitos produtos disponíveis, mas pouca gente comprando, as empresas precisam baixar os preços para atrair mais compradores. Essa redução nos preços ajuda a controlar a inflação. Quando a inflação começa a cair, o Banco Central ele pode começar a reduzir a taxa Selic novamente. E com isso vai iniciar um novo ciclo em que as pessoas estão incentivadas a consumir mais. E isso vai aquecer a economia. Esse ciclo de alta e de queda da Selic é importante para equilibrar a economia. Mas o curioso é que aqui no Brasil nós estamos vendo uma Selic alta, mas o consumo continua acelerado. Isso dificulta a queda dos preços e, consequentemente, o controle da inflação. Outro ponto crítico é que, com o consumo em baixa, as empresas vendem menos, lucram menos e o governo também arrecada menos impostos. Isso pode levar a menos empregos e menos renda no mercado. É por isso que períodos de juros altos precisam ser temporários. Se durar muito tempo, tudo fica muito caro e o seu dinheiro perde o seu valor, você perde o seu poder de compra. Então, resumindo, taxa Selic baixa, eu tenho um consumo maior, porque ninguém quer guardar dinheiro. Consumo maior, eu tenho procura maior. Procura maior, eu tenho elevação dos preços, porque se a minha procura está maior que a minha oferta, os preços tendem a subir. Se os preços sobem muito e a economia não consegue crescer, não consegue gerar riqueza, acontece a inflação. Para o Banco Central conseguir controlar essa inflação, ou seja, os preços que estão altos voltarem a cair, ele precisa subir a taxa de juros. Subindo a taxa de juros, em vez de eu gastar o dinheiro com o consumo, eu vou guardar esse dinheiro, porque o meu rendimento está mais vantajoso. Guardando dinheiro, eu paro de gastar. Se eu paro de gastar, eu diminuo a oferta. Quando eu diminuo a oferta, a minha demanda de produtos está maior do que a oferta. E com isso, o comércio precisa reduzir o preço para que ele venda esses produtos. E assim vai girando a economia. É preciso ter um equilíbrio de todas essas partes. O segredo disso tudo é a economia crescer. A economia
economia gerar riqueza. O que significa a economia crescer? A economia cresce quando eu gero mais riqueza no país. Ou seja, naquela cidade tinha uma empresa, agora ela tem 5 empresas. Essas 5 empresas vão gerar mais 100 empregos. Esses 100 empregos vão gerar renda naquela cidade. E aquela cidade vai ter um consumo maior. Esse consumo que é gerado por mais empregos, mais renda, mais desenvolvimento, esse é interessante, porque a economia vai tendo um equilíbrio. Agora, se eu simplesmente tenho um consumo ocasionado somente pela redução da taxa de juros, esse consumo é falso. A pessoa está gastando porque está barato e não porque tem mais riqueza na cidade, mais riqueza no mercado. É por isso que é tão importante o crescimento de um país, que é representado pelo PIB. Quando o PIB do país está crescendo, significa que está gerando mais riqueza nesse país. E como a alta da Selic impacta o Brasil e a economia? Os juros altos encarecem o crédito, dificultando o acesso a empréstimos e financiamentos tanto por pessoa física quanto para empresas. Com menos crédito disponível, o consumo diminui, e isso pode afetar negativamente no crescimento econômico. Vou dar um exemplo. Uma fábrica tem possibilidade de dobrar o seu faturamento, porque ela tem uma demanda de pedidos. Mas para atender esses clientes que desejam comprar dessa empresa, ela precisa fazer um investimento em uma máquina. E essa máquina precisa ser financiada, porque essa empresa ela não tem o capital disponível naquele momento para fazer aquele investimento. Ela precisa tomar esse recurso no mercado financeiro. Se a taxa de juros estiver muito elevada, ela pode achar que esse crédito está muito caro, pode fazer as contas e chegar à conclusão que é inviável fazer o financiamento para comprar essa máquina, para aumentar o faturamento. E aí ela decide não crescer e continuar devagar, faturando a mesma coisa. Se a taxa de juros estivesse atrativa, ou seja, essa empresa foi no mercado financeiro, pegou esse empréstimo com taxa de juros mais barata, investiu na empresa, comprou esse maquinário, dobrou o faturamento. Mas para dobrar esse faturamento, ela precisou também contratar mais funcionários. Esses funcionários vão ter uma renda. Essa renda ela vai ser distribuída ali naquela sociedade, naquela cidade, e a economia vai crescer como um todo. Por isso que a taxa de juros mais baixa, ela alavanca a economia, ela faz a economia crescer. Taxa de juros mais baixas têm que ser usadas para isso. Agora, se ela for usada para outras coisas, para consumos desnecessários, vai acontecer o problema da inflação e a economia não vai estabilizar. E o que fazer para se proteger de uma taxa de juros elevada e aproveitar as oportunidades? Nesse cenário, é muito atrativo investir em renda fixa, especialmente em títulos pós-fixados como Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA, todos com taxas atreladas ao CDI. Esses investimentos, eles acompanham a taxa Selic, ou seja, a gente já sabe que a Selic está alta e a gente também já sabe que vai subir mais um pouco. Se o seu investimento estiver atrelado à Selic, ou seja, 100% do CDI, 110% do CDI, assim que o CDI aumentar, a tua rentabilidade também vai aumentar. O cenário é muito bom para quem está investindo. Se você tem dívidas como de cheque especial, cartão de crédito, você tem que fazer um esforço maior em quitá-las. Esses juros, eles ficam mais altos com a Selic alta. É por isso que você tem que fazer um esforço em pagar o quanto antes essas dívidas. E para quem é empreendedor, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de contrair empréstimos. Mesmo que você precise de um recurso de banco para financiar o teu capital de giro, faça boas negociações para que você não pague muito caro nesse crédito. E o Brasil está em crise? A alta da Selic ela é um reflexo de problemas conjunturais e estruturais, como a inflação e alguns contextos globais. Embora não podemos dizer que estamos em uma crise severa, mas sim estamos em um cenário muito desafiador. O governo não está conseguindo controlar os seus gastos, por outro lado, não tem tanta fonte de recursos para aumentar a arrecadação. E com a alta da Selic, fica até pior para o governo, porque o governo ele tem uma dívida interna que é financiada através do Tesouro Direto. Como o
Tesouro Direto está pagando muito para o investidor, o governo precisa bancar essa dívida. Quanto maior a taxa de juros, maior a dívida do Brasil. Atualmente, o Brasil está com mais ou menos 80% do PIB em dívida. É um percentual muito elevado, ou seja, a maior parte do que a gente está produzindo, esse dinheiro vem de uma dívida, e essa dívida nós estamos pagando muito caro com isso. Por isso é importante ter cautela, pois não sabemos exatamente como e quando será controlada esse problema da inflação no Brasil. O cenário da taxa Selic a 13,25 é desafiador, mas também é uma oportunidade para quem entende o cenário, ajustar seus hábitos financeiros, evitar dívidas caras e investir com inteligência são passos fundamentais para sair dessa mais fortalecido. E o que você achou dessa alta da taxa Selic? Você acha que estamos em crise ou é possível virar o jogo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você ainda não me conhece, eu sou o Serrilho e nesse canal eu compartilho dicas e conhecimentos sobre finanças e investimentos. E se você quiser continuar aprendendo como se proteger em momentos de incerteza, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E eu vou deixar um outro vídeo aqui do canal para você assistir. Te vejo lá!